Durante uma sessão de emergência das Nações Unidas, o presidente interino de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, protagonizou um dos momentos mais marcantes da política internacional recente. Em meio à inércia da comunidade global, diante do sofrimento de civis e da destruição de hospitais e residências, Traoré decidiu romper o silêncio. Com voz firme declarou: "A paz não nasce das bombas lançadas sobre inocentes." Suas palavras provocaram um misto de espanto e admiração em todo o mundo. Enquanto as grandes potências limitavam-se a notas diplomáticas genéricas e pedidos vagos por moderação, Traoré, aos 36 anos, enfrentou diretamente o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, com uma coragem rara em arenas internacionais. Em meio à escalada do conflito entre Israel e Irã, que já havia tirado a vida de centenas de pessoas em poucos dias, o líder africano se destacou como símbolo de dignidade e firmeza moral. Conectado à reunião virtual da ONU, com seu tradicional uniforme militar e a emblemática boina vermelha, já reconhecida como símbolo de sua liderança, Traoré fez um pronunciamento que ecoou no mundo inteiro. Denunciando a hipocrisia de nações que pregam a paz, mas financiam guerras, afirmou: "Como alguém que chegou ao poder pela força, digo-lhe, senhor Netanyahu, que a verdadeira coragem não está em disparar mais mísseis, mas em ter a bravura de ordenar um cessar-fogo." O impacto da sua fala foi imediato. O conflito entre Israel e Irã se intensificou após o lançamento da Operação Leão Ascendente, em 13 de junho, com aproximadamente 200 aviões de guerra israelenses, atacando mais de 100 alvos militares e nucleares no território iraniano. As ofensivas causaram a morte de cientistas e oficiais de alto escalão, além de destruírem estruturas estratégicas em Teherã, Natanz e Isfahan. O Irã respondeu com a ofensiva batizada de Verdadeira Promessa T-6 entre os dias 13 e 16 de junho, disparando cerca de 150 mísseis balísticos e mais de 100 drones contra território israelense. O contra-ataque provocou dezenas de mortes, inclusive de civis, além de ferimentos em massa e a destruição de áreas residenciais e unidades hospitalares. Traoré não poupou críticas a nenhuma das partes envolvidas. Rejeitou o discurso de legítima defesa e alertou: "Isto não é autodefesa, é uma escalada perigosa que está arrastando o Oriente Médio para uma guerra total." Com um olhar direto para a câmera e expressão grave, ele prosseguiu: "Quando civis são enterrados sob escombros, quando escolas e hospitais viram alvos, não estamos falando de defesa. Estamos diante de crimes contra a humanidade." O peso dessas palavras foi amplificado pela própria realidade de Burkina Faso, um país marcado por conflitos internos e ameaças constantes de grupos extremistas. Desde que assumiu o poder em setembro de 2022, após a destituição de Paul-Henri Sandaogo Damiba, Traoré tem sido pressionado por organizações internacionais a realizar eleições. No entanto, sua postura firme contra o terrorismo e sua abertura a alianças fora do eixo ocidental lhe conferiram respeito como liderança ética no cenário internacional. Liderar é buscar o diálogo, não a destruição. É escolher a reconciliação e não a vingança, declarou, enquanto imagens da destruição causada nos ataques ao Irã e em Israel passavam nos telões da Assembleia. Relatórios divulgados pela ONU revelaram que, até 18 de junho, Israel havia intensificado seus ataques, mobilizando 50 aviões adicionais que destruíram 120 lançadores de mísseis e enfraqueceram consideravelmente a infraestrutura nuclear iraniana. As imagens de uma sexta noite consecutiva de bombardeios deixaram o mundo atônito e em silêncio. Foi então que uma pergunta lançada por Ibrahim Traoré, naquele mesmo discurso, começou a reverberar em diferentes continentes, como um clamor de consciência diante da barbárie. Quantas bombas ainda precisarão cair até que a paz possa finalmente nascer? Quantos mais terão que tombar para alimentar esse ciclo interminável de vingança? Com essa pergunta impactante, Ibrahim Traoré, presidente interino de Burkina Faso, selou sua participação numa das sessões mais tensas da história recente da ONU. Sua postura, firme mas respeitosa,
contrastou visivelmente com a frieza do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que em sua resposta manteve um tom duro, justificando as ações de seu governo como medidas necessárias. Temos o dever de proteger nosso povo. Esta operação não é um ataque, mas uma reação proporcional diante das constantes ameaças do Irã, que há décadas visa nossa destruição. Assim se defendeu Netanyahu, sem arredar o pé da retórica militar. A troca de palavras entre os dois rapidamente se tornou o foco principal da reunião, ofuscando até os discursos dos líderes das maiores potências mundiais. O mundo assistia surpreso à ascensão de Traoré, que emergia como voz ativa e corajosa, trazendo à tona um discurso que muitos líderes evitavam. A paz não virá pelo terror. Aprendemos com a dor que a verdadeira segurança nasce do diálogo, não da aniquilação do inimigo, finalizou Traoré, visivelmente comovido. Netanyahu replicou com dureza. Respeito sua visão, mas a realidade é muito mais complexa. O Irã não é apenas uma ameaça, ele é o principal articulador de grupos terroristas que almejam destruir nosso país. Ao fim da sessão, não havia dúvidas. A voz de um jovem africano havia rompido a narrativa dominante e semeado um novo debate sobre o rumo da política internacional. O embaixador iraniano, Amir Saeed Iravani, que até então se mantinha em silêncio, interveio com firmeza, afirmando: a duplicidade de Israel não conhece limites. Falam em autodefesa enquanto realizam ataques preventivos contra instalações soberanas, matando civis e cientistas. Segundo ele, a Operação Verdadeira Promessa TR do Irã foi uma reação legítima diante de uma agressão não provocada por parte de Israel. O momento mais inesperado veio em seguida. Ibrahim Traoré se dirigiu diretamente a Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, que recentemente havia expressado apoio total a Israel e autorizado o envio de reforços militares à região. Com todo respeito, Sr. Trump, exigir a rendição completa do Irã não é o caminho para a paz. Isso apenas prolonga o ciclo de violência, afirmou Traoré, sem hesitar. Ele lembrou que as potências globais têm a responsabilidade moral de promover o diálogo e não fomentar ainda mais a instabilidade mundial. Suas palavras foram recebidas com atenção e refletiram o colapso da diplomacia tradicional. Desde os primeiros ataques, os Estados Unidos aumentaram sua presença militar no Oriente Médio, enviando porta-aviões, submarinos nucleares e sistemas antimísseis para apoiar Israel. Enquanto isso, o secretário-geral da ONU apelava por contenção e o G7, junto com a União Europeia, fracassava nas tentativas de intermediar um cessar-fogo duradouro. O que estamos testemunhando hoje é fruto de décadas de políticas externas mal planejadas e intervenções desastrosas que mergulharam essa região em um caos contínuo, denunciou Traoré, voltando-se agora para todos os chefes de Estado presentes na reunião. Em tom firme, ele lembrou que os africanos conhecem de perto o preço da interferência externa e das disputas por poder que desconsideram o sofrimento dos povos. Tanto o povo israelense quanto o iraniano merecem viver sem medo e com dignidade. Foi uma de suas frases mais aplaudidas. O discurso de Traoré demonstrou um profundo entendimento das engrenagens do poder internacional. Desde que assumiu o governo de Burkina Faso em 2022, ele adotou uma política externa soberana, rompendo com a influência tradicional da França e estreitando laços com países como China e Rússia. Sua condução implacável na luta contra a insurgência jihadista no norte do país consolidou sua imagem como um líder de respeito e convicções sólidas. O verdadeiro poder de um líder está em construir pontes quando todos os outros erguem muros, declarou Traoré em um dos momentos mais marcantes da sessão. Essa frase viralizou quase instantaneamente nas redes sociais, transformando-se em símbolo de resistência e sabedoria. Mesmo sem possuir armamento nuclear ou um exército poderoso, Burkina Faso mostrou ao mundo que soberania e dignidade não dependem de poder militar, mas sim de coragem moral. Netanyahu, visivelmente desconfortável,
tentou recuperar o controle do debate. Presidente Traoré, respeito sua visão de paz, mas temo que esteja ignorando as particularidades da realidade israelense. Israel enfrenta ameaças reais há décadas. A Operação Rising Lion foi extrema, sim, mas necessária, concluiu ele em uma tentativa de reafirmar sua posição. O embate evidenciou uma divisão profunda na geopolítica atual. De um lado, a estratégia tradicional de segurança militar defendida por Israel e apoiada pelos Estados Unidos. Do outro, uma nova postura emergente, mais voltada ao diálogo e à diplomacia, liderada por nações em desenvolvimento como Burkina Faso. Aproveitando o espaço aberto por Traoré, o representante da China também se manifestou. Apoiamos o apelo do presidente Traoré por moderação. Nenhuma nação deve tomar decisões unilaterais que ameacem a segurança global. Em poucas horas, o confronto entre Traoré e Netanyahu extrapolou as fronteiras da ONU e tomou as redes sociais, as manchetes da imprensa e os debates populares em todas as regiões do planeta. As palavras do presidente interino de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, não apenas ecoaram nas paredes da ONU, mas atravessaram continentes. Trechos de seu discurso foram traduzidos em dezenas de idiomas e ganharam espaço nos meios de comunicação de todos os cantos do planeta. A ousadia de um líder até então pouco conhecido, vindo de uma nação africana de modesta projeção geopolítica, ao confrontar diretamente figuras poderosas do cenário internacional, capturou a atenção coletiva com uma força inusitada. Especialistas em política internacional logo se apressaram para interpretar o impacto daquele momento. Não foi simplesmente um embate verbal, disse Mina El-Bassir, professora da Universidade do Cairo. Foi uma ruptura simbólica com a ordem global atual, que permite que algumas potências imponham regras que elas mesmas se recusam a seguir. Em vários países do chamado Sul Global, a fala de Traoré encontrou ressonância profunda. Para muitos foi como ouvir uma voz que finalmente representava suas próprias dores, suas lutas históricas e a urgência de um novo paradigma. Em Ouagadougou, capital de Burkina Faso, a população tomou as ruas em apoio ao presidente. Cartazes com os dizeres "A paz não se constrói com bombas" encheram avenidas e praças. Estações de televisão transmitiram repetidamente os momentos mais marcantes do discurso, enquanto analistas e cidadãos comentavam o orgulho de ver um líder nacional erguendo a voz por justiça e dignidade. Estamos profundamente orgulhosos do nosso presidente, disse o professor Moussa Sanogo em entrevista a uma rádio local. Não temos armas nucleares, não temos tanques, mas temos valores, e esses valores valem mais do que qualquer arsenal. Nos extremos do conflito, em Israel e no Irã, as reações foram divididas. Em Tel Aviv, movimentos pacifistas celebraram a intervenção de Traoré, que consideraram um sopro de lucidez em meio ao caos. Por outro lado, setores conservadores o acusaram de não compreender as complexidades da segurança israelense. Já na capital iraniana, Teherã, a mídia estatal deu destaque às críticas de Traoré a Netanyahu, mas evitou mencionar os apelos do Burkinabé por moderação também dirigidos ao próprio Irã. As grandes potências reagiram de forma previsível, revelando as tensões que há muito permeiam a diplomacia global. A Casa Branca emitiu um comunicado enxuto, reconhecendo o direito de todas as vozes comprometidas com a paz, mas reforçando seu apoio irrestrito a Israel. Em contrapartida, Vladimir Putin, presidente da Rússia, fez questão de ligar pessoalmente para Traoré, parabenizando-o por sua postura firme, equilibrada e corajosa diante do cenário internacional. O ex-subsecretário das Nações Unidas para Operações de Paz, Jean-Pierre Lacroix, declarou: Traoré transformou o que deveria ser uma reunião meramente protocolar num ponto de inflexão para repensarmos os pilares da ordem mundial. Conforme os dias se passavam e o conflito entre Israel e Irã se prolongava, o discurso de Ibrahim Traoré ganhava cada vez mais força simbólica. Aquilo que a princípio soou como uma frase forte, "A paz não se impõe com bombas", deixou de ser apenas um slogan. Transformou-se em um novo marco ético em tempos de confusão,
violência e discursos vazios. Mais do que uma crítica política, era um clamor por humanidade. Um lembrete de que a paz não é ausência de guerra, mas presença de justiça. Num mundo cada vez mais habituado ao cinismo e à realpolitik, a sinceridade e a coragem do líder burkinabê trouxeram frescor e autenticidade ao discurso diplomático. O que Traoré fez foi extraordinário, afirmou Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU, em entrevista exclusiva. Ele nos mostrou que liderança verdadeira não vem do tamanho do PIB ou do poder militar. Vem da clareza com que se defendem valores universais. Traoré não optou pelo caminho fácil. Enquanto muitos líderes internacionais fogem de verdades incômodas ou se escondem por trás de notas ambíguas, ele escolheu enfrentá-las. E ao fazê-lo, ergueu uma voz que atravessou fronteiras, culturas e ideologias. Mostrou que ainda é possível falar com convicção e ser ouvido. Na semana seguinte à histórica sessão da ONU, Ibrahim Traoré viu sua figura ganhar destaque nos cenários internacionais. A presidência de Burkina Faso passou a ser inundada por mensagens, solicitações e manifestações de apoio vindas de diferentes partes do globo. De países africanos a comunidades acadêmicas da Europa, de movimentos sociais na América Latina, a fóruns de juventude no Oriente Médio. Todos queriam ouvir mais daquele jovem líder de boina vermelha que, com palavras e postura, reativou a esperança de um mundo mais justo e dialogante. As palavras de Ibrahim Traoré continuaram reverberando muito além das paredes da ONU. Em poucos dias, entrevistas com o presidente de Burkina Faso começaram a circular em veículos de comunicação globais, enquanto universidades e centros de pesquisa de renome ao redor do mundo passaram a convidá-lo para palestras. O foco, porém, já não era apenas o conflito entre Israel e Irã, mas sim uma abordagem mais ampla sobre segurança, justiça e liderança no século XXI. Em sua primeira entrevista internacional pós-ONU, concedida a um consórcio africano de mídia, Traoré deixou claro: sua fala não foi apenas sobre cessar fogo em uma zona de guerra, mas um convite à revisão completa da forma como o mundo enxerga a segurança. Não podemos continuar a acreditar que mais bombas significam mais proteção. A verdadeira segurança nasce do desenvolvimento coletivo, do respeito entre os povos e da justiça, afirmou ele. Quando questionado sobre a transformação de sua imagem, de militar que chegou ao poder por meio de um golpe, a voz influente da paz, Traoré refletiu com honestidade. Assumi o poder em meio ao caos para defender meu país. Isso me ensinou que a força, quando usada, deve sempre ter propósito e responsabilidade. A paz verdadeira não é ausência de conflito, mas presença de justiça e dignidade. Essas declarações impactaram públicos distintos. Em países em desenvolvimento, muitos se viram representados naquele discurso que colocava em palavras décadas de frustração com uma ordem mundial excludente. Já em nações desenvolvidas, Traoré foi visto como um sopro de autenticidade. Alguém que rompeu o formalismo diplomático com uma linguagem clara, direta e moralmente poderosa. A escritora e analista cultural Chimamanda Ngozi Adichie foi direta. A fala de Traoré representa uma ruptura. Ele mostrou o impacto que a honestidade pode ter quando ela se alia a convicções morais profundas. E os efeitos práticos vieram rapidamente. Inspirados diretamente por sua fala, países de médio porte como Brasil, Indonésia, África do Sul e Noruega propuseram uma nova iniciativa de paz. Cessar fogo imediato, supervisionado internacionalmente e abertura para negociações amplas entre Israel e Irã. O ministro das Relações Exteriores da Noruega foi categórico. A sabedoria do presidente Traoré apontou o caminho. A paz só será possível pelo diálogo, não pela destruição mútua. Dentro de Burkina Faso, o impacto também foi enorme. Um país historicamente ignorado nas decisões mundiais, de repente, se tornou o centro de um debate global sobre liderança moral. Estamos sendo vistos de forma diferente, disse a professora de ciência política Aisha Hugo, da Universidade de Ouagadougou. Antes nos associavam apenas a conflitos. Hoje, somos referência de dignidade. O efeito foi psicológico, cultural, político e transformador.
Mas para Traoré, o desafio verdadeiro começava agora: converter prestígio diplomático em benefícios concretos para seu povo. Em reuniões com o gabinete, ele foi direto: nossa voz pela paz só será respeitada se construirmos paz dentro de casa. Assim, sua administração deu início a um amplo processo de reconciliação interna, envolvendo líderes religiosos, chefes tradicionais e representantes da sociedade civil, principalmente nas regiões atingidas pela insurgência. Ao mesmo tempo, parcerias externas começaram a ser articuladas para melhorar áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura, aproveitando a credibilidade conquistada nos palcos internacionais. Segundo o analista político Mamadou Diallo, há uma coerência rara em Traoré. Ele defende os mesmos valores na diplomacia internacional e nas políticas internas. Onde muitos falam em força, ele aposta em diálogo. Onde muitos excluem, ele convida à inclusão. E o mundo notou. Em Tel Aviv, jovens manifestantes seguravam cartazes com frases do presidente burkinabê traduzidas para o hebraico. Em universidades iranianas, estudantes debatiam o conceito de resistência sem violência, inspirados por seu exemplo. Em Washington, parlamentares progressistas exigiam uma revisão da política externa dos Zimmermann no Oriente Médio, baseando-se no discurso de Traoré. É raro, mas possível, quando uma verdade moral atravessa o nevoeiro da política de poder, disse Samantha Power, ex-embaixadora dos Zimmermann na ONU. Enquanto isso, diplomatas do Catar, Omã e Suíça relatavam pequenos avanços nas negociações entre Israel e Irã, após uma semana tensa de ofensivas militares. Ainda que o discurso de Traoré não possa ser creditado diretamente por essas aberturas, diversos negociadores reconheceram que a intervenção dele humanizou a conversa. Antes, só falávamos em segurança. Agora falamos em humanidade, confidenciou um deles em Nova York. O secretário-geral da ONU reconheceu publicamente o papel do presidente burkinabê. As palavras de Traoré nos lembraram de nossas responsabilidades coletivas e criaram o clima necessário para o diálogo. Para analistas internacionais, o episódio foi um alerta. Países menores também podem moldar a política global, especialmente quando oferecem liderança moral. A vice-secretária da ONU, Mina Mohamed, foi além. Traoré provou que diplomacia não é só poder militar, é também convicção, clareza e coragem moral. Uma pequena voz com verdade pode mover o mundo. Na África, o momento foi vivido como uma redenção. Por décadas tratados como problemas a serem resolvidos, os africanos agora viam um dos seus liderando o debate global sobre paz. Durante muito tempo, fomos vistos como crises ambulantes. Hoje, graças a Traoré, somos vistos como fonte de liderança ética, afirmou o escritor e ativista Ole Soyinka. E quando a poeira da histórica sessão da ONU começou a assentar, a grande dúvida emergia. Teria sido esse apenas um momento isolado?